primeiro tópico que foi abordado foi do novo nascimento. E talvez gostaríamos de começar por esse ponto. Em João 3, o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos e fala do novo nascimento. E dá para perceber que o Nicodemos não tinha percepção da necessidade de nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Quando Deus criou o homem, a divindade arrasou entre si e disse: façamos o homem à nossa imagem. E nós vemos que na viração do dia, Deus vinha para o jardim e tinha comunhão com o homem. E quando o pecado entrou em cena, isso foi estragado. O propósito de Deus de ser glorificado no homem, tem um versículo em Isaías que diz que foi mencionado isso também, que para a glória de Deus, Isaías 43, versículo 7, a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. O pecado estragou isso. E Deus faz um novo começo. Agora, uma relação de outra categoria. Deus, que é Espírito, Ele cria um homem espiritual. E para que possamos ter uma relação com Deus, que é Espírito, nessa categoria espiritual, é necessário o novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. E eu gostaria de salientar isso, porque nós gostaríamos muitas vezes de que alguém que é caro para nós fosse salvo. É importante entender o que se passa no novo nascimento. Em João 3, o Senhor está dizendo para o Nicodemos: se alguém não nascer... Versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como que acontece no mundo natural o nascimento? Há um pai, há uma mãe, e o elemento de ambos se funde e gera uma nova vida. Assim, no âmbito espiritual, há essa convergência da palavra e da ação do Espírito Santo, e isso operando no coração do homem, gera o nascimento espiritual. Então temos os dois elementos, o Espírito e temos a água, que é a palavra de Deus. Para que alguém possa abraçar a fé, precisa ouvir a palavra de Deus. E às vezes as explicações são úteis, você precisa do Senhor Jesus, você precisa se converter, mas a palavra de Deus, ela que é a semente. Nós temos em Tiago, falando que vocês fossem gerados pela semente da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é importantíssimo, e se você gostaria que alguém fosse salvo, semeie a palavra de Deus. O outro elemento é o Espírito Santo. Esse está fora da nossa alçada. O Evangelho de João fala aqui, no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento está fora da nossa alçada. Às vezes ele sopra, às vezes não. E as pessoas, para nascerem de novo, elas precisam ser sujeitas à ação do Espírito Santo. Por isso também que a palavra de Deus diz: hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O homem não pode se salvar quando quer. Eu vou me salvar amanhã, outro dia. Não. A oportunidade da salvação está quando o Espírito Santo está soprando no seu coração. E não é em outro momento.
Então a oportunidade, o tempo oportuno é pontual. Deus dá às pessoas a oportunidade de se salvar. Mas o Espírito Santo não está de plantão, esperando ser chamado. Agora quero. Então esse é o detalhe que eu gostaria de salientar. Da ação essencial do Espírito no novo nascimento e da oportunidade associada com isso. Vamos agora para 1 Coríntios 2 e procurando, seguindo essa mesma tecla, quem nasceu de novo, nasceu para um âmbito espiritual, não é o âmbito da vida natural. E nós vemos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 2, versículo 14, versículo 11. 1 Coríntios 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está, o espírito do homem? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo aqui como que se dá a vida espiritual. É uma coisa diferente da vida natural. É uma categoria diferente. E assim como na vida natural nós fazemos progressos, nós vamos aprendendo e vamos nos desenvolvendo as habilidades, nós vamos crescendo, assim também no Espírito, na vida espiritual, que é conduzida pelo Espírito de Deus, nós precisamos nos desenvolver e alcançar o que temos aqui no versículo 16, a mente de Cristo. E em contraposição com essa mente de Cristo, os coríntios eles foram acusados, por exemplo, no fim do versículo 2, ainda sois carnais. Versículo 3 no final, sois carnais e andais segundo o homem. Versículo 4 no final, é evidente que andais segundo os homens. Então, se quisermos nos desenvolver na ação do Espírito e andar nessa esfera espiritual, nós temos que adquirir um outro pensar, nos absorver as diretrizes da palavra de Deus, como nós encontramos em Romanos 12 também. Versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esses são os pensamentos que são importantes para nós captarmos, para podermos fazer progresso nessa compreensão e na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu também tenho assim no meu coração que o Senhor está falando de salvação
já desde o primeiro hino, e eu queria enfatizar em cima do que o irmão Peter trouxe. Às vezes nós pensamos que salvação é só para velho, que Nicodemos já era uma pessoa adulta, né? A Bíblia mostra um conhecedor já. Mas por outro lado, lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala sobre a mãe e a avó de Timóteo e da influência que a fé dela teve na vida de Timóteo. E nós sabemos pela palavra de Deus que Timóteo era jovem. E o nosso irmão Peter nos lembrou muito bem que a necessidade da semente da palavra. E às vezes nós, irmãos, queremos que as pessoas sejam salvas, mas não falamos da palavra para ela, não lemos um texto da Bíblia para ela. Nossos filhos não escutam o devocional de manhã, nós não temos o costume de ler no café, ou no almoço, ou na janta. Queremos que um raio caia na cabeça e ele se converta. Eu pensei, enquanto Peter falou sobre a semente da palavra, a necessidade da atuação da palavra para o Espírito Santo agir na vida da pessoa, da importância de nós levarmos a palavra. Lembrei do irmão Zig, que sempre insiste em dar um folhetinho. Talvez a gente não vai dar um folhetinho para o nosso filho, para as pessoas que convivem na nossa casa. Mas quantas vezes nós lemos a palavra em casa? Quantas vezes nós oramos junto com nossos filhos? Quantas vezes nós citamos a Bíblia? Quantas vezes nós fizemos isso? Pais mais velhos que têm filhos que às vezes estão distantes. Faça uma reflexão se você deu a oportunidade. Eu mesmo, pensando em mim, quantas vezes eu falei da palavra. Irmãos, a salvação, o Senhor está falando nessa manhã, que é o primeiro item necessário para o Espírito Santo agir. Na vida de quem não é salvo, a pessoa nem sabe do que está se falando. Então, amados, pensemos nisso. Vamos discorrer, o resto do assunto, mas é muito importante que tenhamos isso na nossa consciência. As nossas assembleias precisam de pessoas. O Espírito Santo precisa atuar para que tenha crescimento, que ela possa aumentar. Porque se nós formos ficando velhos e outros não vierem após nós, vai fechar, vai acabar. A Assembleia da cidade tal não existe mais, não se convertia ninguém. Morreu o irmão Júlio, morreu o irmão Rogério, acabou. Que nós possamos, irmãos, ter nessa consciência que o irmão Peter falou, a necessidade da palavra chegar aos ouvintes. 1 Pedro 1:23. No livro, então, de Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Estou na segunda? É verdade, desculpa. Pois fostes... 1 Pedro 1. Então, 1 Pedro 1:23. Pois fostes gerado de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra a qual vive e permanece. Penso que
precisamos enfatizar, então, mediante a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que está aqui selada, fechada, completa, sem tirar nada, como disse o Samuel, e nem colocar. A Bíblia está completa e ela é suficiente para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus. Também queria só fazer um alerta aí, já que falou do versículo, no slide do irmão não é 1 Coríntios 3,19, é 3,16. Se der para você corrigir antes de passar para as pessoas. Nessa mesma linha sobre salvação, eu gostaria de estar lendo com os irmãos em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós já ouvimos nosso irmão Peter falando, né, sobre a necessidade de se pregar a palavra, né? Porque não há como alguém crer se não ouvir a palavra. Então acredito que isso é uma imposição sobre nós, né? Existe uma ordem também do Senhor Jesus, uma ordem imperativa para que nós pregássemos o Evangelho. E de pregar o Evangelho a todas as gentes. Então, muitas vezes, irmãos, nós julgamos o nosso vizinho, né, ou algum amigo, pensamos que aquela pessoa é áspera, ou existe nela uma rejeição para o Evangelho, e muitas vezes não falamos do Senhor Jesus para essa pessoa. Né? Às vezes não falamos para o nosso vizinho do Senhor Jesus. E muitas vezes, pelo nosso falar, quando nós falamos, abrimos nossa boca, pregamos a palavra, falamos do Evangelho, falamos de Cristo para alguém, nós podemos ali estar ali, muitas vezes, está mudando um curso da vida de uma pessoa. Muitas vezes aquela pessoa está indo ali para um abismo, está indo fazer uma coisa ali que, de repente, é uma coisa que vai pôr um fim à sua vida. E quando nós pregamos Cristo para essa pessoa, nós mudamos esse quadro, nós mudamos essa situação. Então, nós vemos aqui que o crer é pelo ouvir. Então, a pessoa não vai passar a crer se não ouvir a palavra, né? E não existe uma pessoa, como o nosso irmão falou, que não existe data, né? Não existe data. Então, para essa pessoa crer, precisa que o Espírito Santo fale. E para que o Espírito Santo de Deus fale, essa pessoa precisa ouvir a palavra. Como nós já ouvimos aqui desde o princípio, existe uma ligação entre o Espírito e a palavra. Ninguém pode falar uma coisa extraordinária, uma coisa além do que está escrito aqui. Né? Então, para que o Espírito Santo de Deus fale, há necessidade que nós venhamos falar da palavra. Né? Porque a fé é pelo ouvir. Deus abençoe os irmãos. Eu estava ouvindo os irmãos a respeito de falar para os filhos, e eu queria dar um testemunho a respeito disso, porque eu me criei ouvindo da palavra de Deus desde jovem, e o meu pai nunca deixou de me falar. Mesmo eu tendo ido para o mundo, vivendo no mundo por muitos anos, ele nunca deixou de me lembrar que eu precisava ser salvo. E este testemunho é porque muitos anos eu recebi um calendário Boa Semente e guardava eles. Muito tempo foi guardado, muitos anos. E numa época eu trabalhava numa marcenaria, e aí um senhor falou a respeito da palavra de Deus comigo, assim, e disse que a filha dele gostava de ler. Eu disse, poxa, eu tenho uns livrinhos lá em casa e vou trazer para ela. Vou trazer esses livros, afinal de contas eu não leio, né? Então vou dar para ela. E aí eu devia ter uns 10, e peguei aqueles Boa Semente e levei no outro dia. E na ida para o trabalho, no ônibus, eu peguei um para ler. E aí eu cheguei lá e dei os 9, e aquele outro eu fiquei lendo.
Todos os dias eu ia lendo e voltava lendo. Todos os dias eu ia lendo aquele Boa Semente. Aquilo causou um interesse muito grande na minha vida. Eu passei 27 anos da minha vida ouvindo do Evangelho, tendo testemunho do meu pai, da minha mãe, de os meus irmãos que já eram salvos, e eu estava no mundo, e aquele Boa Semente me despertou. No dia 24 de junho de 1995, Deus abriu os meus entendimentos. Com um versículo que eu passei a vida inteira ouvindo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lá na Alvorada, no sul, todos aqueles irmãos que pregavam o Evangelho, ao final da pregação, lembravam disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E naquela noite, lendo o Boa Semente, eu vim do trabalho preocupadíssimo, que eu precisava ser salvo, que eu precisava ter a certeza e a garantia da vida eterna. Porque se naquele dia eu partisse deste mundo, eu iria abrir os meus olhos em tormento. E a minha esperança era chegar em casa e conversar com meu pai, era uma sexta-feira. E naquela noite eu cheguei em casa e ele não estava em casa. Eles faziam um trabalho em Osório e eles tinham ido pregar o Evangelho naquela cidade. E eu fiquei em casa sem poder perguntar para o meu pai. Afinal de contas, a pessoa mais próxima era a pessoa que podia me explicar, como eu me salvava. Mas o Espírito de Deus me fez eu continuar lendo aquele Boa Semente. Minha irmã esteve na minha casa, meu cunhado, eu não dei importância para eles. Olha, agora eu preciso ler, eu estou lendo, eu preciso compreender o que eu estou lendo. E chegou uma certa parte daquele Boa Semente que tinha duas moças que iam ouvir do Evangelho. Elas iam, todas as vezes que elas iam ouvir, o irmão que pregava dizia para as pessoas, aquelas pessoas que têm alguma dúvida, pode ficar ali, depois no final a gente explica alguma coisa se ela precisar. E aquelas duas moças ficavam. E naquele dia uma delas se salvou. E aquela que se salvou continuou levando a outra. Mas eu ainda não havia compreendido. E eu continuei lendo. E no final, uma delas pergunta para o irmão que ficava conversando, irmão, por que toda vez que nós ficamos conversando aqui, aquele outro irmão fica sentado lá e não fala com ninguém? E aí a gente termina e ele vai embora. Eu disse, não, aquele irmão lá, enquanto nós ficamos conversando, ele fica intercedendo, orando, para que o Senhor abra os entendimentos daqueles que estão conversando aqui, falando a respeito da palavra de Deus. E ao final estava escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E eu compreendi, neste dia, que era só crer, que era só aceitar, que era só confiar. E aí, naquele dia 24, eram 11 horas da noite. Eu me salvei na minha casa, nos fundos, e a minha prima Fabiane se salvou na frente, dentro da casa do meu pai, no mesmo dia, do dia 24 de julho. Então, todos aqueles que têm a Cristo devem lembrar que a palavra de Deus, ela tem muito poder, muito poder. Por mais que ela saia das nossas bocas, que somos falhos, mas o Espírito de Deus, ele usa aquilo que é falado por intermédio do servo de Deus. Ele não usa outro a não ser aqueles vasos que ele salvou para este trabalho. Por isso, irmãos, não percam a oportunidade. Deus fala por intermédio da sua palavra, e esta palavra tem poder, porque nós podemos ver desde o princípio, quando Deus fez o mundo, Deus disse, haja e houve. Tudo aconteceu por meio da palavra de Deus, pelo poder daquela palavra que saía da boca de Deus. E eu costumo dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres eternos, nós não somos como os animais. O animal morreu, terminou, acabou. Nós não. Temos uma parte que foi colocada por Deus, quando Deus soprou nas narinas do homem. Aquela parte de Deus, essa parte é eterna. Jamais vamos acabar, jamais vamos se terminar. Vamos subsistir para todo sempre.
ou seja, na condenação eterna, ou seja, na glória com Cristo para todo sempre. Hoje Deus dá a oportunidade para aqueles que ainda não são salvos, de buscar esta salvação e este perdão. Eu sou um testemunho de que meu pai sempre lembrou, sempre, toda vez que ele ia me dar feliz aniversário, ele lembrava. Tu sabe que tu tem uma alma e que tu precisa ser salvo. E todos, hoje, pela graça de Deus, os filhos, netos, bisnetos, pelo testemunho dado pelo meu pai por intermédio da palavra de Deus, todos puderam buscar esta salvação. Todos podem testificar que o meu pai nunca esqueceu de pregar o Evangelho, seja para nós como para muitos vizinhos que também ouviram e muitas famílias por intermédio desta palavra, porque não é por causa do meu pai, mas é porque esta palavra tem poder, porque esta palavra é viva e eficaz, porque esta palavra a gente nunca esquece. Irmãos, eu nunca esqueci, por mais que às vezes eu estivesse lá no meio da bagunça, lá naquele som alto, aí quando eu me lembrava que eu tinha uma alma, a tristeza batia e eu ia para casa. Por quê? Porque se eu morresse naquele momento, eu iria para o inferno. Deus teve misericórdia de mim, assim como tem misericórdia de todos, todo pecador. E aquele que ainda não é salvo hoje, tem o privilégio de ouvir, porque ao ouvir desta verdade, desta palavra viva e eficaz, pode aproveitar a oportunidade e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Não perca essa oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Cristo quer te salvar. Muito bem. A palavra da verdade atua poderosamente, convencendo os homens, mediante a ação do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. O que acontece então? Vamos para Efésios 1. Bem provável que vai ser tratado isso nas palestras, mas queremos agora já dar uma pincelada rápida para que se sedimente bem. Efésios 1, versículo 12. O irmão falou que nós devemos ser por glória de Deus. Já estou pegando o versículo 12 para salientar isso. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fazendo parênteses, eu trabalhei numa empresa chamada Brastemp, e havia todos os itens que eram de propriedade da empresa, tinham um selo de inventário. Propriedade da Brastemp, tinha lá o número 452.324, era a minha mesa, 25, minha cadeira, as máquinas, todos tinham um selo de inventário, propriedade da empresa. Então, fechando parênteses, não é bem assim esse selo aqui, mas só para nos entender um pouco melhor na nossa capacidade de percepção. Uma vez que o produto recebia o selo, estava caracterizado como propriedade da empresa. Aqui está dizendo que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. A palavra da verdade aqui está enfatizando a verdade a respeito da nossa situação, que é dramática. A situação do pecador é desesperadora. O homem é pecador, inveterado, está numa situação sem Deus, sem esperança. Deus tem que julgar o homem por causa da sua condição de pecador. E está destinado para o inferno. É um monte de verdades catastrofais.
apocalípticas. Uma vez uma visitante veio para a nossa reunião em Diadema, o irmão Wagner estava pregando o Evangelho. O visitante depois falou, é sempre assim que ele coloca medo nas pessoas? Mas o Evangelho é isso mesmo, ele fala, a verdade, ela há que ser dita e ela está expressa na palavra de Deus. Mas depois de exposta a verdade nua e crua, há espaço para o Evangelho da salvação. A boa notícia de que aos homens que estão nesse estado terrível, sem esperança, sem Deus, pecadores, houve um substituto, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. De modo que Deus pode declarar justo aquele que pela fé crê no Senhor Jesus. Mas lembra que o Espírito Santo está atuando junto com a palavra de Deus? O Espírito Santo, nós lemos em 1 Coríntios 2, ele perscruta o coração do homem. O Espírito Santo, ele sabe o que está acontecendo, o que está se desenvolvendo no coração. E quando ele identifica uma centelha de fé, é isso que ele quis promover. Quando o Espírito Santo está convencido de que nós cremos, ele cumpriu a sua obra, cumpriu a sua tarefa. Ele conseguiu nos convencer não só da nossa condição, mas também do remédio. Às vezes o médico tem que fazer o paciente entender que precisa tomar o remédio. É ruim, mas precisa. Quando o Espírito Santo identificou a fé no meu coração, no coração do pecador, ele dá o seu atestado, coloca o seu selo. E a pessoa passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Comprada pelo sangue de Cristo. Povo de propriedade exclusiva. E isso está, então, assinalado e não pode, e é irrevogável. Uma vez que uma pessoa verdadeiramente creu no Senhor Jesus, ela tem um selo, esse selo não é perecível. Não é como esse selo que teve alguns anos atrás, aí não sei se vocês lembram que tinha que pôr um selo do ano na inspeção no carro. Depois de ficar lavando o vidro várias vezes, o selo ia se desfazendo. Esse selo, ele é perene. Das mãos do meu Pai, ninguém me pode arrebatar as ovelhas que chegam ao Senhor Jesus. E tem mais. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse selo não é uma marca, mas sim essa pessoa bendita que vem habitar conosco, que nós acabamos de ouvir. A partir daí o Espírito Santo passa a ser parte da nossa existência. É Deus habitando conosco. O Espírito Santo é Deus. E assim nós temos uma pessoa divina coabitando conosco e indo conosco onde nós estivermos. Aproveitando que estamos aqui, Ele é o penhor da nossa herança. O penhor é a garantia de que uma bênção vai acontecer. Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até que venha o momento que o Senhor Jesus, como prometeu, vai voltar e nos dar transformar o nosso corpo mortal, ou nos ressuscitar os nossos corpos que já faleceram. Até esse momento, o Espírito Santo estará conosco. Enquanto está conosco, nós temos a certeza de que nós não vamos ficar para trás. É uma bênção. Quero deixar essa mensagem. O Espírito Santo, a partir do momento que nós o recebemos e cremos, é uma bênção em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de mencionar ainda 2 pensamentos um pouco ligados à prática de nossas vidas. A pregação
do Evangelho para a salvação. E eu peço já de antemão que ninguém aqui me leve isso a mal, mesmo dos irmãos que falaram, porque usaram uma expressão que eu gostaria de mencionar. Muitas vezes nós repetimos expressões que ouvimos já dos nossos antepassados, e aquilo se torna uma segunda natureza e a gente repete, até mesmo sem pensar naquilo, e pensa o correto. No mais, falamos o correto. Eu me refiro à expressão, o Royce já deve saber, me salvar, ou se salvar. Na minha Bíblia, nem uma única vez esse verbo salvar está na voz ativa se referindo a um ser humano. Acabamos de ouvir que o homem está numa situação desesperada, totalmente. Efésios capítulo 2 diz que estamos mortos em ofensas e pecados. Você já viu um morto se salvar? Se a gente visualiza isso um pouco, a gente percebe que é uma expressão que não convém. É apenas Deus, por meio do Espírito Santo, que faz a obra. Isso foi falado muito claro pelos irmãos que me antecederam também, os 3, 4. Mas eu gostaria de nos estimular uns aos outros a policiarmos um pouco no dia a dia também quanto às expressões. Por quê? Porque para uma pessoa que não conhece os conceitos bíblicos, você falando para ela, você deve se salvar, sugere que ela mesma possa haver uma contribuição para a salvação. E isso é uma doutrina não bíblica. Ninguém de nós pensa nisso quando falamos nisso. Mas é algo que estamos dizendo para a pessoa. E a pessoa que não conhece a palavra de Deus, e o incrédulo normalmente não conhece, ele vai pensar, então eu posso contribuir um pouquinho pelo menos. Ele não pode. E a outra coisa que um dos pontos que foram mencionados na palestra do irmão foi reunião. Reunião e Espírito Santo. E ali também é uma coisa para a prática de nossas vidas. Em Hebreus capítulo 10, temos um versículo que diz respeito à nossa congregação, à nossa reunião, a reunirmos-nos. Esse versículo é bem conhecido também, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Mas talvez pouco ligamos isso ao Espírito Santo. Então eu recomendo que vocês em casa, de repente, leiam todos os versículos do 19 até o 29, pelo menos. E vocês vão ver que todas aquelas exortações feitas até o versículo 25, que são mais do que apenas deixando a congregação, diz ali, considerando-nos uns aos outros, estimulando ao amor e às boas obras, reter firmes a confissão da esperança, outros mais. Tudo isso está ligado ao Espírito Santo também, e à sua atuação. Primeiro, se fizermos aquilo voluntariamente, sempre pode haver exceções. Não estou falando de exceções agora, não estou falando de motivos legítimos para eu faltar uma reunião, você faltar numa reunião, mas quando isso se torna de um certo costume de deixar a nossa reunião, como é costume de alguns, isso é, versículo 26, pecar voluntariamente, versículo 29, no final, fizer agravo ao Espírito Santo. E aí está a ligação com o Espírito Santo. Hoje de manhã, numa conversa entre alguns irmãos, nós estávamos conversando sobre educação de filhos. Quando convém dar um limite, quando uma proibição, quando de repente convém acompanhar em alguma circunstância. E aqui, ao meu ver, nós temos um ponto que não há limite, não há uma coisa, não há uma tolerância para dizer a um filho, principalmente pequeno, você escolhe. Hoje você está cansado, você não vai para a reunião, você pode ficar, o pai e a mãe vão. Eu não estou falando nada assim tirado do ar, são casos que eu conheço. Esse ali é uma coisa que precisa ser ensinado, porque até mesmo a salvação, da qual falamos tanto, é um ato de obediência a Deus. Ele manda, você precisa obedecer. Se o filho não aprende a obedecer, dificilmente ele vai se converter.
Se o filho não aprende a ir para a reunião, depois de grande ele também não vai. É uma falha nossa, então, como pais, nós estamos ensinando o filho a deixar a congregação por costume e estamos agravando ao Espírito Santo. Já pensamos nisso? E se isso vira costume em uma localidade, depois de alguns anos, não precisamos nos admirar e fazer perguntas, mas por que aqui tem tão pouca gente? Por que os filhos não estão indo para a reunião? Por que não estão se convertendo? E temos localidades assim, que eram grandes, hoje é um pinguinho de gente. E uma das razões está ali. Agravo ao Espírito Santo por meio de ensinar, não ir para a reunião. Então, pensemos nessas coisas práticas também, que muitas vezes nós falamos nas teorias. Talvez até sentimos um pouco medo ou temor, como eu também nesse momento, de tocarmos nesses pontos. Mas é importante, porque senão realmente as coisas vão água abaixo.